Quase 1h da tarde, bastidores CNN de volta e a gente vai com entrevista, porque na abertura dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, prometeu que o órgão vai ser rigoroso com as redes sociais. E para repercutir essa posição e outros assuntos relacionados à inteligência artificial, a gente recebe o James Barroso, que é diretor de estratégia e inteligência artificial da Infor do Brasil. James, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é sobre essa fala da ministra Carmen Lúcia. De que maneira o avanço da inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar a dispersão de fake news? Obrigado, Uribe, pelo espaço. Eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que avaliar, né? Porque sempre quando a gente fala de legislação em combinação com a inteligência artificial, existem alguns pontos como o viés e também a tecnologia que está por detrás para garantir que isso siga o compliance necessário que o país, nesse caso, está buscando, tem que ser avaliado, né? Então, quando a gente olha no que diz respeito até a própria regulamentação da inteligência artificial, que está sendo preparada dentro do próprio Brasil, né, tem alguns temas e alguns aspectos que vão prever também motores e algoritmos de machine learning, que são algumas inteligências focadas nesse aspecto para poder garantir que a propagação de fake news, elas não sejam aplicáveis dentro das redes sociais. Em relação a deepfake, eu já fui alvo de deepfake. Vários jornalistas aqui da CNN Brasil quando pegam nossa imagem e colocam na nossa boca palavras que nós não dissemos. De que maneira uma regulamentação pode ajudar a não haver fake news durante as eleições? Esse é um outro ponto super importante, né? Porque quando a gente olha a capacidade que a inteligência artificial ela consegue gerar de chatbots, de imagens e até a própria experiência que você passou, Uribe, de ter um deepfake sendo criado dentro da sua própria pessoa, é alguma coisa que espalha por toda a sociedade, né? Então, a gente tem algumas métricas e algumas ferramentas de inteligência artificial que, através não só da regulamentação, mas através de tecnologias para garantir a veracidade e a acuracidade dessa fonte de informação. Então, isso vai trazer para o ambiente, quando a gente olhar no aspecto do que a gente vai viver agora, né, do ciclo eleitoral, vai ser muito importante, né? Porque a discriminação entre o que é real e o que é fake hoje, se você não tem algo que seja extremamente especialista nessa divisão, você acaba sendo ludibriado, né? E aí entrando em alguns aspectos aí que não são interessantes quando a gente olha a regulamentação total. É interessante porque a gente só fala de inteligência artificial muitas vezes para esse lado negativo de criação de fake news. Mas elas podem ajudar a desmentir as fake news, é isso? Exatamente. Então, ela serve tem esses dois aspectos, né? Então, quando você tem uma tecnologia que ela pode ser utilizada para você propagar informações e conteúdos e contextos que são pertinentes daquele assunto, isso ganha uma escala muito grande, da mesma maneira que o deepfake, né? Então, o que a gente utiliza essas tecnologias é muito mais para a gente garantir essa veracidade, né? E aí, quando a gente olha a regulamentação da própria inteligência artificial que a gente está preparando no Brasil, tem diversos aspectos, como aonde esses dados eles ficam armazenados, como vai ser a propagação e a disseminação dessas informações, quais são os meios que vão propagar isso, e todo esse controle baseado no aspecto para garantir a maior acuracidade possível desses fatos. Então, através desses mecanismos, a gente consegue ter um ambiente eleitoral, nesse aspecto, muito mais seguro e muito mais passível também de um processo de auditoria futura. James, a gente viu o advento do DeepSeek, essa rede social, inteligência artificial, na verdade não rede social, desenvolvida pela China. De que maneira ela abala o mercado atual e de que maneira ela pode ajudar as pessoas a desenvolver sua própria inteligência artificial, como o Brasil, por exemplo? Excelente ponto, Uribe. Quando a gente olha, primeiramente, a gente comparar por que o DeepSeek ele foi tão disruptivo,
né? Então, a gente tem diversas inteligências artificiais disponíveis no mercado, né, dos grandes fornecedores, como Microsoft, Amazon, dentre outros, né? E por que o DeepSeek foi tão diferenciado, né? O primeiro ponto foi que ele utilizou uma infraestrutura computacional, o hardware em si, de baixíssimo custo, com um baixíssimo volume de horas de investimento. Então, os investidores que estavam por detrás de grandes empresas, como a própria NVIDIA, Microsoft e os grandes players, as big techs, né, que a gente chama, eles ficaram nesse momento em termos de dúvida, né? Porque se há um modelo que é muito mais atrativo, mais rápido e que consegue entregar o resultado que eles estão buscando, então por que não investir? E aí foi o momento que a gente teve essa balançada no mercado, né? Como a NVIDIA própria perdeu cerca de 600 bilhões de dólares em valuation de mercado. E por que isso aconteceu? O modelo é muito interessante da DeepSeek, né? A acuracidade também, quando a gente olha em termos de comparativo de estrutura, de reconhecimento de imagens, o DeepSeek hoje ele tem uma tecnologia mais avançada que as big players. Então, quando a gente olha o que foi determinante dentro desse ambiente, foi o fator humano, né? Então, a gente teve gente que teve ideias geniais para poder criar um conteúdo e uma ferramenta que seja rápida, fácil, escalável e que seja acessível para todos. Então, foi essa a ideia da própria DeepSeek para poder fazer o lançamento dessa plataforma. Ou seja, a inteligência artificial não vai nos substituir, por isso que é tão importante esse trabalho em conjunto e o James trazendo a informação de que a inteligência artificial também pode ser utilizada para desmentir fake news. A gente conversou com o James Barroso, diretor de estratégia e inteligência artificial da Infor no Brasil. Muito obrigado pela entrevista muito esclarecedora, James. Obrigado pelo espaço, Uribe. Forte abraço, uma boa tarde.